defende você é o PT. Bom, Geraldo, mudanças climáticas. O que são mudanças climáticas? O que é o clima? O que está mudando? O que está mudando é que nós, e quando eu digo nós, nosso sistema, a economia, desde a Revolução Industrial, estamos produzindo um absurdo em gases, vários gases, entre eles gás carbônico, metano, enfim. E num dado momento dessa história, o acúmulo desses gases ele começa a ser constatado pela ciência de forma a levar um questionamento sobre a influência desses gases na atmosfera e nas mecânicas internas da atmosfera, no caso o clima, ou seja, em que medida esses gases estariam interferindo nesse processo que a gente detectou de aquecimento global e tal. Essa é a raiz da questão. Nós temos um acúmulo de gases na atmosfera que retém o calor do Sol. O que nós conhecemos lá atrás como efeito estufa, que se dá justamente porque a luz solar ela entra na atmosfera e por conta dos gases ela não é totalmente refletida no percentual que ela deve ser refletida. Vamos considerar tudo no planeta absorve luz solar, aquece o oceano, floresta, gente, bicho, tudo. Só que há um excedente dessa luz, do calor dessa luz retido na atmosfera. É isso que está provocando o que nós chamamos de aquecimento global. É decorrência desse efeito estufa, tá? E isso foi considerado como uma possibilidade até mais ou menos o fim dos anos 90, fim do século passado, enfim. Tá? Hoje nós já não temos mais nenhum questionamento a fazer sobre a influência antrópica, ou seja, a influência do humano nesse processo. E é muito bom esclarecer, influência do ser humano, quem? Aqueles que produzem os passivos, produzem esses gases e com eles lucram. Tá? Genericamente é isso. Então nós não podemos, por exemplo, dizer que uma tribo perdida no meio da floresta, que é ser humano, né, é responsável pelo aquecimento global. Não é. As pessoas não atendidas pela institucionalidade, que mal conseguem consumir, não podem ser responsabilizadas. No entanto, elas participam da socialização dos passivos, dos impactos. E isso é uma coisa que a gente vai falar depois. Mas, grosso modo, esse é o aquecimento global que produz as mudanças climáticas, e o que está acontecendo é isso. Nós temos uma alteração na temperatura média da Terra, isso está interferindo nas trocas gasosas, a começar pelos vapores de água, mudando regimes pluviométricos, ventos, sistemática de evaporação, troca de calor com a superfície da Terra, e isso, logicamente, impacta todos os ecossistemas terrestres. A gente tem que ter bastante claro que quando a gente fala em mudança climática, não é porque o prefeito de Bertioga era negacionista e o vizinho talvez não, que na divisa da cidade pare. Né? O processo climático ele é sistêmico, ele é global, né? Ele não está preocupado com as nossas estruturas políticas, tá? E impacta todas as formas de vida de maneira irrestrita. Tá? Vamos fazer uma consideração àqueles que tinham dúvida até 2015, 2016, até o Acordo de Paris. Não há mais questionamento científico a se fazer com relação à questão climática. Tá? Você pode até supor que isso é um processo, uma era que naturalmente aconteceria, né, e que pode estar sendo reforçada pela ação humana. Mas a ação humana é inquestionável e, no meu olhar, é a ação humana focada no modo capitalista de produção dentro desse universo desenvolvimentista. Quando você ressalta, né, que a quem culpabilizar por isso, né? Porque apesar de todos nós estamos sofrendo por causa dessas mudanças, né, gente? É importante entender, pessoal, quando a gente está falando de clima, a gente está falando disso que está acontecendo agora, da gente não ter mais épocas de chuvas bem definidas, né? Do calor se extrapolar algumas condições, né? O Brasil ainda está numa zona ali tropical, então ainda de alguma maneira tem umas
propicia algumas condições, mas a gente já percebe que o verão já é mais verão que outros verões, a gente já percebe que a temporada de chuvas não é tão bem definida. Na verdade, a gente já fala, né, apesar dessa semana estar chovendo bastante aqui em Bertioga, mas já não chove tanto quanto chovia, né? A gente já tem aí, né, regiões do Brasil que já são mais áridas por causa disso, né? Opa, tá tendo algum ruído. Não sei se sou eu ou é você. Tá o quê? Não, tinha um ruído. Né, é vento, tá ventando muito. Então, então a gente tem isso, e o que temos que deixar claro, né? Tem grupos, pessoas lucrando com isso. Né, lucrando com isso, em deixar o planeta da forma que está se deixando. Então, se está alterando o clima, a gente tem que perceber. E como são mudanças que muitas vezes a percepção é muito sensível, ou seja, quando a gente fala de clima, um estudo de clima no mínimo leva, sei lá, 30 anos, que hoje é a média de uma geração, né? A gente já fala em 30 anos, a gente já fala dos filhos, muitas vezes, em alguns casos até de netos, né? Em períodos aí de 30 anos. Então, as pessoas acabam não tendo em perspectiva, né, essa visão de que as coisas estão mudando, né? Mas quem para pensar um pouquinho, lembrar um pouquinho, vai lembrar sobre temperaturas mais amenas, vai lembrar sobre condições de clima mais favoráveis, né? E do quanto isso está sendo interferido por essas empresas. Então, é isso que você falou. Não dá para o povo que está isolado, ou mesmo as comunidades pequenas, as cidades menores, né? Então, que todos nós causamos impacto, isso é verdade, mas a capacidade de renovação do próprio ambiente e da natureza é muito grande. E essas coisas deveriam ser equilibradas numa balança, né? O nosso impacto, a gente consegue diminuir ele a tal ponto que a natureza, com esse impacto, ela consegue se recuperar e ela consegue se tornar permanente, que é o que não está acontecendo, infelizmente, né? A gente não consegue ver isso nessas mudanças, né? A gente também tem que prestar muita atenção na concentração, né? Seja de calor, seja das chuvas, né? Então, São Paulo, de terra da garoa, já terra da tempestade, né? Porque inunda. E aí, nesse sentido, a gente tem que pensar, por que isso está acontecendo? E, aliás, com que propósitos isso estão acontecendo? Por quê? Porque não precisava ser assim, não é natural que seja assim, né? E ser assim é uma escolha. Essa escolha pode não ser sua, porém ela existe. Mas mesmo não sendo nossa, essa condição de mudança ou não, quanto dos nossos hábitos, e aí eu queria trazer isso, do quanto das mudanças climáticas estão atreladas a pequenos hábitos nossos, né, e que a gente pode agregar valores a isso, né, que podem contribuir. Aí a gente pode dar valor para a menina sueca que está fazendo alguma coisa, para o pessoal da permacultura que está fazendo alguma coisa, né, para as pessoas que estão se alimentando de maneira diferente, porque já estão fazendo alguma coisa, né. Então, como que as mudanças climáticas também estão nesses pequenos movimentos ou nas pequenas ações nossas. Claro, dá para definir isso, né? E aí eu já lanço assim, eu acho que um caso bem emblemático é o consumo de carne vermelha, por exemplo, né? É isso, o que é gasto, quanto de clima a gente altera para consumir, por exemplo, carne vermelha em larga escala. Sim, né? Esse é um dos problemas graves. Na verdade, a gente olha para a alteração climática pela lógica industrial, mas nós não estamos falando só de chaminé, só de escapamento de carro. Nós estamos falando, por exemplo, da emissão de gases dos pastos, a partir das fezes animais, né, dos gases produzidos por animais no pasto e tudo mais. Então, isso é um grande impacto, é o segundo impacto mais importante, tá? Isso para não falar das trocas gasosas que acontecem naturalmente, porque o processo de carbono na atmosfera, ele tem seus ciclos naturais. A questão é que nós rompemos esses ciclos naturais e estamos, como você falou, são processos longos, né? O clima ele tem uma movimentação, ele é dinâmico, né? Então, você, ao longo dessas décadas, é que você vai começar a entender o que vem a ser mudou ou não mudou. E outra, as pessoas elas querem um olhar fotográfico para a questão do clima, tá? Então, olha, eu parei de comer carne hoje, então amanhã o clima tem que mudar. Não é assim que funciona, tá? Então, nós não estamos falando de uma mudança numérica no termostato que vai chegar alguém e vai falar, olha, vai subir 3,2 graus em tantos anos.
Não é assim, não é generalizado em todo o planeta. O que é generalizado é o desequilíbrio, é a imprevisibilidade. Tá? E é isso que está trazendo a dúvida maior das pessoas, porque as mudanças elas estão se manifestando principalmente pelo que nós chamamos de extremos climáticos, que saem dessa previsibilidade habitual da gente de dizer, olha, 4 estações. Nós não temos 4 estações mais, esquece. Tá? Nessa época chove muito. Não, meu irmão, está chovendo em um mês o que deveria chover em um ano. Não é chove muito, é além da meteorologia. Da mesma forma, estiagens prolongadas. Tá? Então, assim, o nosso trabalho enquanto educadores, focados em mudança de hábito, isso e aquilo, ele tem sentido contanto que ele produza organização e potencialize essas mudanças. Porque, efetivamente, esse trabalho ele é focado num modo de produção que está gerando esses passivos. Então, o nosso foco, o nosso objeto de combate é o modo de produção. Nós não podemos nos sentir culpados pelo nosso consumo. O propósito é buscar a máxima consciência possível, né, nesse entendimento, mas saber que o problema central é que a gente financia isso com o nosso consumo. Então, a partir da mercantilização desse caos... Quem defende você é o PP. Prato cheio, salário na mão. Quem defende você